Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Tudo bem? Espero que sim, que seja tudo bem com você e com sua família. Desejo a vocês uma semana extremamente abençoada pelo Senhor. Você tem uma semana de vitória, uma semana boa, ela não começa na segunda, ela começa no domingo. Uma semana de primeira, ela começa sempre aos domingos. Nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, 1 Samuel capítulo 30, penúltimo capítulo deste livro. Portanto, amanhã, você já sabe, amanhã nós temos a nossa live. E já vou deixar aqui marcado o horário, a nossa live será amanhã, segunda-feira, às 20 horas. E tem uma novidade, viu? Nós vamos ter um sorteio de Bíblias, uma Bíblia para o grupo, uma Bíblia ou mais Bíblias para quem estiver online. E para quem estiver participando da live amanhã, nós teremos um sorteio de um copo Stanley, é um copo térmico, que vai estar gravado aí a laser, o símbolo do propósito, tá bom? Se você quiser adquirir este copo, ou qualquer um desses produtos, a Bíblia, você pode entrar em contato aí com o Paulo. O Paulo é um dos administradores do nosso grupo, ele tem uma empresa chamada Caricatum, e ele está sempre aí fazendo, ofertando, né, nos concedendo esses brindes aqui para que a gente possa incentivar você a meditar, aí a estudar a palavra de Deus, cada dia mais. Esse é o nosso objetivo é estimular você, para que você tenha o maior tesouro, o maior benefício, que é o aprendizado da palavra. Desde já vou pedir desculpa, você vai escutar alguns buzinaços, ou foguetes, ou motos acelerando, aqui na nossa cidade de Ladinha. Quem é de Ladinha sabe que esse período é um período um pouco complexo, para que a gente possa gozar de silêncio, uma vez que estamos aí no período de pleito municipal. Então, se você ouvir um barulho, eu deixei para gravar esse vídeo um pouquinho mais tarde, para ver se eu conseguia aí ficar livre desses ruídos, mas como não esperei até agora e não aconteceu, nós vamos gravar assim mesmo, vou procurar ser o mais breve possível, e eu espero que, apesar dos barulhos, essa palavra penetre ao seu coração e você possa ouvir a voz de Deus. Aqui nós temos Davi sendo, depois de ter sido dispensado por Ax, rei de Gate, ele disse: olha, Davi, volte com seus homens, vocês estão liberados, vocês estão, podem ficar tranquilos, os governantes não querem vocês conosco, mas eu não tenho nada contra. Então Davi, ele volta para aquela porção de terra que o rei Ax havia concedido. Naquele momento Davi dizia assim: o Senhor tem cuidado de mim, porque eu vim para cá para me esconder de Saul, não precisei atacar ninguém do povo de Israel. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de ficar livre da perseguição de Saul. Foi um tempo de descanso. Eu imagino que foi um tempo de prosperidade ali para os homens de Davi, porque eles puderam construir suas casas, criar seus animais, ter seus filhos com mais tranquilidade. Talvez alguém ali tenha contraído um casamento, um matrimônio, né, tenha se casado. E o que acontece é que, ao voltar para Siclag, eles viram que os amalequitas, aquele povo que o Senhor havia amaldiçoado e ordenado a Saul que eliminasse os amalequitas, como Saul não obedeceu, os amalequitas, eles foram contra Siclag, incendiaram a cidade e levaram cativos. Vamos lembrar que era um povo que havia sido desterrado, um povo que agora estava por aí, o que havia sobrado deles. Então eles atacam Siclag e levam as esposas, os filhos, os animais, levaram todas as coisas que eles tinham, porque os homens de Davi haviam saído em peso ali, acompanhando Ax. E quando eles voltam para a cidade, perceberam que haviam sido levados cativos as mulheres, só que não mataram ninguém. Os homens viram lá, pela experiência que eles tinham, não perceberam sangue, perceberam os rastros, que são muito difíceis de serem seguidos no deserto, uma vez que no deserto qualquer vento apaga aí as pegadas. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que ela tinha sido toda queimada. Suas mulheres, filhos, animais, seus bens haviam sido levados cativos. Então eles levantaram a voz e choraram. Viram também que as mulheres de Davi, nem as mulheres de Davi escaparam, haviam sido levadas. E Davi ficou muito angustiado. Por quê? Porque o povo, aqueles homens a quem Davi havia liderado, e no momento ali de acolhimento, Davi se tornou líder sobre eles, os guiou, os deu esperança, lhes deu um novo propósito pelo qual lutar. Esses mesmos homens agora queriam apedrejar Davi. Isso mostra mais uma vez, irmãos, como os homens são ingratos. A coisa mais difícil do ministério, certa vez alguém me perguntou qual que é a coisa mais difícil em ser um líder, ser um pastor, e eu lembro que eu respondi que a coisa mais difícil para mim é ser, de alguma maneira, o para-raio. Quando a pessoa passa por alguma frustração, via de regra, essa pessoa vai, de alguma maneira, atribuir o seu infortúnio a Deus, o seu sofrimento a Deus. E como Deus é espírito, eles vão naqueles que eles julgam ali que estão a serviço dele, estão o representando na terra. Então eu já recebi culpa de muitas pessoas, né? Muitas pessoas julgaram que de alguma maneira eu era culpado por aquilo. Certa vez uma mulher perdeu o bebê que estava esperando, me culpou por isso. Disse: pastor, o senhor orou, mas eu perdi o bebê. Eu fiquei muito triste com essa situação, fiquei angustiado como Davi sentia, mas Davi ficou muito mais que eu, nem se compara. Porque os homens que ele havia tratado com tanta honra, agora queriam apedrejá-lo. Só que Davi era um bom líder, meu querido irmão. Porque um bom líder, ele consegue entender momentos de precipitações. Davi poderia ter começado ali um discurso para se justificar, mas Davi tentou entender o lado desses homens, viu que aqueles homens estavam apenas colocando a sua dor para fora. Eles estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. E Davi naquele momento pensou: o que eu devo fazer? Talvez Davi poderia fazer um discurso se justificando, mas a Bíblia nos diz que Davi se reanimou no seu Deus.
em Deus ele buscou o reânimo. E aqui a primeira lição, nos momentos de intensa angústia, irmãos, que geralmente vem em momentos em que está tudo bem. O dia que veio uma angústia sobre a vida de Jó, a Bíblia diz que era um dia normal. Os jumentos estavam comendo, pastando, os servos trabalhando, seus filhos festejando. E veio, de repente, o dia mau. O dia mau aqui de Davi veio depois de uma notícia maravilhosa. Ele não precisaria guerrear contra Israel, volta feliz. Eu fico imaginando, né, irmãos, que Davi era pecador. Fico imaginando, você já pensou se as coisas se resolvem ali no meio da guerra? Saul está procurando a própria morte. Os filisteus estão procurando que não que Davi desejasse, mas Davi sabia que as coisas poderiam, ele mesmo havia pensado nisso, que as coisas poderiam ser resolvidas por Deus dessa forma, de alguma maneira, num momento aí de guerra, onde Saul estava saindo para guerrear, os inimigos dos filisteus estavam ali. Então Davi sempre pensava nisso, com certeza, porque ele mesmo revelou isso há um tempo. Davi está voltando então tranquilo, porque ele não faria parte daquilo, ai dele, ele disse, ai de mim, se eu estender a mão contra o ungido do Senhor. Da mesma forma, ele não queria ser desleal a quem me havia estendido a mão, que era Ax, rei de Gate. Mas ele soube entender, um bom líder sabe entender os momentos de angústia. Eu fico pensando quantas vezes nós perdemos bons relacionamentos porque nós julgamos as pessoas por um momento. Nós cortamos aquela pessoa ali por aquele momento, por aquela atitude e já a rotulamos e dizemos que essa pessoa não presta, essa pessoa não serve, aquela pessoa é isso, aquilo. Generalizamos a vida todinha da pessoa por causa de um momento. Que talvez a pessoa estava vivendo um momento de dor, de angústia e falou uma palavra que não era prudente naquele momento. Teve um desejo que não era certo naquele instante. Então, meu querido irmão, não julgue as pessoas por um momento. Não façam a vida uma lâmina. Não julgue por uma lâmina. Você tem que entender também e ter a compaixão, compadecer e tentar entender a dor que as outras pessoas estão passando. A gente está vivendo um momento que quase ninguém está bem, você sabe muito pouco sobre a vida do outro, mas você quer julgá-lo. Então, cuidado, tenha calma. E se você precisar de ânimo, reanime-se no Senhor. Diz o texto aqui, que Davi então, reanimando no Senhor, ele fala para Abiatar, traz aí a história sacerdotal que eu quero ouvir. E Abiatar trouxe a Davi, e ele consultou o Senhor. Ele disse, Senhor, devo perseguir esse bando? Eu vou conseguir alcançá-lo? Davi não tinha nem ideia qual o tempo que eles estavam distantes. E o Senhor disse, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E então Davi partiu com 600 homens com ele. Vamos lembrar que eles estavam chegando, eles estavam preparando para uma guerra, eles têm todo esse caminho de volta, eles estão cansados da viagem, eles partem, não tem tempo de preparar ali direito as coisas, mas eles partem, no meio do caminho 200 homens não aguentam mais, ficam com as bagagens para que o outro exército possa ir mais leve. Davi avança e 200 ficaram ali próximos ao ribeiro, de tão cansados que estavam. E esses homens encontraram no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. E esse homem havia sido abandonado para morrer porque ele estava doente. Os homens então deram para ele pão e ele explicou que estava 3 dias e 3 noites ali, que não comia pão nem bebia água e foi abandonado pelo seu senhor Amalequita e para que ele pudesse aí morrer. E aí ele explicou, olha, o que aconteceu foi, Davi pediu para que explicasse e ele diz, nós invadimos o sul dos Queretitas e pusemos fogo em Siclague. E Davi falou, você nos leva até esses homens? E ele pediu, olha, jurem por Deus que vocês não vão me entregar nas mãos do meu senhor, eu vou levar vocês até o bando. E ele jurou, presta atenção, irmão, Davi não sabia onde estava o bando. E já havia 3 dias e 3 noites, quando esse homem foi abandonado. Então vamos imaginar aí que os homens caminharam um dia, esse homem ficou doente, então pelo menos 4 dias de caminhada, era muita coisa, estava longe, Davi estava perguntando, será que eu vou conseguir alcançar esse bando? Não sabiam onde esses homens estavam, porque os amalequitas haviam sido desterrados por Saul. E Davi então jura, e esse homem então leva até lá. E Davi atacou aqueles homens contra eles de uma maneira violenta, no crepúsculo da tarde até o dia seguinte. A batalha começou à tarde, foi até no outro dia, e nenhum deles escapou, a não ser 400 mortos que montaram no camelo. A praga dos amalequitas aqui, né, não é difícil de extirpar. Saul teve a oportunidade, perdeu, esses homens ainda fogem, e assim salvou dos amalequitas tudo que eles tinham levado, não faltou nada, nem coisa grande, nem pequena, também trouxeram diversos despojos. E quando Davi, ele voltou, ele se aproximou dos 200 homens que estavam cansados ali da bagagem, voltando com tudo. Olha o que o texto diz, alguns homens malignos, perversos, dentro dos homens que tinham com Davi. Então, não pense você que o exército de Davi tinha só gente boa, não. Não pense que na igreja que você frequenta, se você é de Lajem aqui, não pense que nessa igreja aqui, composta de ser humano, tem só gente boa, não. Tem gente perversa do maligno aqui. Tem gente perversa e do maligno. Pois onde está o trigo, há também o joio, meu querido irmão. E onde você está plantado, também tem. No exército de Davi tinha, no mundo está cheio. O joio cresce onde cresce o trigo. Então os homens malignos disseram assim, não vamos dar nada a vocês, peguem seus filhos, suas mulheres, vazem. Davi, um bom líder, disse assim, não é assim, meus queridos irmãos. Quem ficou com a bagagem vai ter a mesma parte, criou uma lei ali, que essa lei deveria ser seguida. E Davi, quando ele chegou em Siclague, ele fez questão de mandar despojos para os seus amigos, anciãos de Judá. Ele enviou para Betel, Ramote, no Negueb, Aroé, Essemô, de Racal, e cidade dos Genamelitas e dos Queneus, Oma, Boraçã e Ataque, de Hebron, em todos os lugares Davi em que tinha passado ele e seus homens. Então, onde Davi e seus homens passaram, Davi mandou aí despojos, presentes para os anciãos. Queria trazer algumas aplicações aí para a sua vida. Rapidinho, meu irmão. Em momentos de angústia,
busque a orientação do Senhor, busque se reanimar no Senhor. Lembre-se que os momentos de angústia podem vir depois de grandes bênçãos. Tá tudo bem, de repente, aquele dia bom vira um dia mau. Tente entender a dor do outro. Se alguém te culpar, quiser te jogar pedras, não no sentido literal, né, no sentido figurado, se alguém quiser te culpar, tente entender a dor daquela pessoa, não crie amargura para com ela, tenha amor intenso por aquela pessoa, pense que ela está sofrendo e sendo precipitada por causa da sua dor e busque reânimo no Senhor. Seja resiliente, resistente, não desista, meu irmão. Olha, tomaram as mulheres de Davi, tomaram as mulheres dos homens, os bens, os filhos, e já estavam há muitos dias. Eu imagino que dava para perceber isso pelo o fogo que havia sido colocado nesse claque. Ali estavam as cinzas e já dava a impressão que havia vários dias, mas Davi foi resiliente e decidiu consultar o Senhor. O Senhor disse, vá. O Senhor Deus, que é o nosso Pai, Ele promete que vai nos sustentar e vai fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, meu querido irmão. Então, se você tem uma missão a cumprir, não desista dessa missão. Está difícil, está impossível? Ande, meu querido irmão, o mar está fechado, vá adiante, porque Deus irá prover os seus meios, assim como proveu encontrarem ali um egípcio no meio abandonado ali no meio do deserto. Você pensar qual que é a chance de achar um moribundo abandonado no deserto para morrer, queridos irmãos, é muito pequena, e os homens acharam, e aquele homem vai conduzi-los até o local que eles precisavam agir. O Senhor é assim, Ele sempre abre uma porta onde não tem. Lealdade e companheirismo, foi o que esses homens demonstraram também. Quando Davi disse, nós vamos recuperar, eles disseram, nós estamos juntos, vamos lá. Partiram juntos, no meio do caminho, estava tudo bem, até ali, tinha homens cansados, ficaram com a bagagem, os outros foram mais leves para atacar, porque a bagagem ficou sendo guardada ali para aqueles homens. Eles tiveram ali a perseverança em tempos difíceis, eles foram liderados nesse tempo difícil por Davi. Davi então encontrou o bando, e na hora que encontrou o bando, ele não pensou, olha, vamos recuperar a força, depois a gente ataca. Não, ele foi por fé adiante. E ele atacou, mesmo cansado, o Senhor sustentou. Então, meu querido irmão, mesmo chorando, cansado, tá difícil, continue, não pare, siga. Se você tem gente sob a sua liderança, não pare, meu querido irmão, continue, as pessoas estão vendo e vão se inspirar em você. Davi atacou, os homens foram juntos, e daqueles homens só sobraram 400 que tiveram que montar seus camelos e sumirem, porque senão seriam todos mortos. Saiba, meu querido irmão, reconhecer quem te ajuda. A gente tem um problema muito grande de achar que a gente sempre faz mais que o outro. E a gente achar que o que o outro faz é menos do que nós. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz para a gente considerar o outro superior a nós. Aqueles homens que foram à batalha acharam que eram melhores dos que haviam ficado, do que aqueles que haviam ficado para guardar a bagagem. Davi disse, não, Senhor, aqui será dividido por igual. Quem ficou vai receber a mesma parte dos que foram. E não só isso, Davi demonstrou generosidade, inclusive dando a parte que cabia ao Senhor, dando presentes aos anciãos, direcionando aquilo ao seu povo. Porque quando o Senhor nos abençoa, irmãos, nós devemos compartilhar. E olha, meu querido irmão, a gente aprende muito com Davi em sermos proativos. O proativo é aquele que não fica esperando as circunstâncias serem favoráveis para agir. Ele age com o que tem, no contexto em que está, e crendo que Deus irá ajudá-lo. Seja uma pessoa proativa, meu irmão. Não sei o contexto que você está vivendo, mas eu sei que se você crê no Senhor Jesus, você foi chamado para viver para o Senhor. Então, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua família, onde você precisar agir, em nome do Senhor, meu querido irmão, siga isso. Seja proativo, não espere as circunstâncias serem favoráveis. Haja e pode ter certeza que o Senhor vai prover os seus meios, você vai ver a glória de Deus. Espero você aqui amanhã, às 20 horas, para termos a nossa live, e também, meu querido irmão, para você participar do sorteio, para a gente poder orar juntos, para a gente poder interagir juntos, para você falar comigo aí como está sendo a sua experiência no propósito, e quem sabe sugerir alguma alteração, alguma mudança, algo que vai enriquecer aí esse projeto. Deus abençoe a sua vida, e até amanhã, conto com você.